Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Adoro falar essa frase. É uma alegria a gente estar aqui para conhecer, meditar, sentir e dentro da possibilidade de cada um vivenciar o Evangelho à luz da doutrina espírita. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, obrigado para quem está online. Obrigado pela sustentação, viu, coral? Eles estão ali no cantinho, falaram, estamos aqui na sustentação, né? Que bom. É isso. Porque é uma grande família. Nós somos uma grande família. Vou falar desse tema hoje tão maravilhoso, honrar pai e mãe, que vai falar da família. Mas somos aqui uma grande família. Mas antes da gente começar, vamos fechar um pouquinho nossos olhos. Fazer uma respiração bem profunda, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Deixa vir à sua mente a imagem do nosso querido Mestre Jesus, este irmão tão querido, tão amado. Vamos saudá-lo. Vamos saudar também os nossos mentores e bons espíritos que aqui se encontram, que sempre nos amparam, nos protegem, nos inspiram. E vamos juntos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, para ampliarmos os nossos conhecimentos em relação aos ensinamentos do nosso querido Mestre. Que possamos sair daqui hoje gratos pela nossa encarnação, gratos pela vida, gratos pela oportunidade de estarmos aqui nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente. Mestre querido, derrama sobre todos nós a sua paz. Que assim seja, pelo Jesus. Como eu falei, a gente vai falar desse tema, que para mim é muito especial, capítulo 14, honrar pai e mãe. É difícil falar que tem um capítulo preferido no Evangelho, mas esse é um dos que eu considero meu preferido. É um tema extremamente importante, que é um tema que vai falar exatamente sobre a nossa encarnação, sobre a gente agradecer por estar encarnando. E como eu gosto de começar com perguntas, a pergunta que eu trago, deixa eu só deixar aberto aqui nas mensagens para eu acompanhar no roteiro. A pergunta que eu faço é: por que devemos honrar pai e mãe? Será que a gente sabe a resposta? Por que devemos honrar? E eu vou trazer a resposta simples e direta. Porque eles nos deram a vida. Somos credores dos nossos pais, porque eles nos deram a vida. Eles nos deram o presente, a joia mais importante que a gente poderia ter recebido, que é a nossa vida. A gente não chegou aqui numa cegonha, isso aqui é história para criancinha. A gente chegou no mundo. Vocês podem me perguntar, mas por que eu tenho que agradecer? Só para trazer uma pequena história do livro dos Mensageiros, eles contam que tinha um irmão que estava lá se preparando, que tinha falhado na encarnação anterior, então ele estava sendo preparado para encarnar novamente. E quando os mentores dele identificaram que estava no momento ele já estava pronto para reencarnar, eles foram até o ministro e pediram a oportunidade para reencarnar. E sabe o que o ministro respondeu? Nós temos um problema. Nós não temos uma mãe que o aceite.
A gente que estuda o Espiritismo sabe que nós somos aqui em 7, 8 bilhões de habitantes, já quase 8, e temos o dobro disso na espiritualidade. Então vamos aí colocar 14, 15 bilhões de irmãos esperando a oportunidade para encarnar. E por que encarnar é importante? Vou trazer aqui a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: Deus nos impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. É somente estando encarnados que vamos nos desenvolver. Então precisamos de uma encarnação. Precisamos dela. A gente tem tanta coisa para resgatar e a gente só consegue resgatar estando encarnado. E o que significa chegar à perfeição? Pelo que a gente aprende no Evangelho, lá nos Seres Perfeitos, que é o capítulo 17, a perfeição é se tornar um homem de bem. E eu falo que se tornar um homem de bem é ser um bem-aventurado. Bem-aventurado, manso e pacífico, misericordioso, pobre de espírito, puro de coração. Essas bem-aventuranças estão lá no comecinho do Evangelho, no capítulo 5 ao capítulo 10. Esse é o nosso objetivo. E a gente se pergunta, mas como que eu vou me tornar um bem-aventurado? Kardec didaticamente vem nos explicar como no capítulo 11, trazendo o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como que eu vou amar? E é aí que Kardec nos traz o capítulo 11 até o 16. Eu vou desenvolver o amor praticando a caridade. Porque caridade é amor em ação. Então eu vou praticar a caridade primeiro com o próximo, comigo mesmo. Aí ele vem no capítulo 12, amar os inimigos, que é a mais sublime das caridades, que é amar o inimigo. Aí vem o capítulo 13, que fala, não deixe a vossa mão esquerda saber o que faz a mão direita. Significa o quê? Fazer caridade sem esperar nada em troca. E aí vem esse capítulo que eu considero maravilhoso, que é o capítulo 14. Honrar pai e mãe. Porque Kardec vem nos ensinar que a caridade começa no lar. Que devemos primeiro amar pai e mãe antes de amar o próximo. Esse é o grande ensinamento. E eu falei aqui amar, mas percebam que ele não traz a frase amar, ele fala honrar pai e mãe. Por quê? Porque sabemos que vão existir situações em que não é tão simples assim desenvolver o amor. Ah, mas minha mãe não entende, meu pai briga comigo, não dá certo, eu não consigo me entender com a minha família. Não consigo me entender com meus pais. Por isso ele usa o termo honrar. O que é honrar? É, no mínimo, respeitar. É, no mínimo, não desejar o mal. Não retribuir o mal com o mal. É desejar o bem. Então, esse é o nosso propósito. E para a gente refletir, a gente sempre traz uma passagem do Evangelho. E eu trouxe aqui o item 3, que é piedade filial. É um texto longo, não vou ler todo, porque não é aqui o meu propósito, mas vou ler aqui 2 passagens que basicamente vão sumarizá-lo. E convido a todos, quando possível, quando chegarem em casa, leiam a piedade filial como um todo. Então vamos lá. Piedade filial. O mandamento, honrar o pai e a mãe, é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência, a paciência. Assim, é preciso ser
mais caridoso e atencioso com os pais do que para com o próximo de um modo geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para aqueles que assumem o papel de pai e mãe. O mérito desses pais será proporcional à dedicação que dispensarem a seus filhos não biológicos. Deus sempre pune com rigor toda violação a este mandamento. Então ele começa deixando aqui claro para a gente que amar os pais é uma consequência desse maior mandamento. E que a gente deve ser mais caridoso com o pai e com a mãe do que com o próximo. Será que a gente faz isso naturalmente? Talvez, né? Mais ou menos. Quando a gente vai praticar a caridade, às vezes, quando a gente está começando a desenvolver a caridade em nós, a gente começa praticando a caridade com o desconhecido. A gente pratica a caridade extremamente importante, vindo aqui na casa, ajudando, a gente começa. Por quê? Isso. Por que é importante? Porque é ali que a gente vai descobrir os benefícios da caridade, entender o bem que ela nos faz. Entender a frase de São Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Então, às vezes, a gente precisa começar por esse caminho, porque se torna mais fácil. Mas a grande verdade é que a caridade, a gente tem que começar com ela no lar. E para reforçar, eu trouxe um texto lá da Revista Espírita de 1865, do mês de agosto, que se chama Dissertações Espíritas. E o título se chama A Chave do Céu. Sabe o que Kardec e a espiritualidade trouxe para a gente? Nos elencaram a lista de prioridades para praticar a caridade. Então anotem aí, sabe quem está em primeiro lugar que a gente mais deve praticar a caridade? Ele coloca esposo, esposa ou filhos. É ali que deve começar a caridade. Reforçando, no lar. Existem situações em que não tem esposo, esposa ou filhos. E por isso que ele coloca em segundo lugar, que às vezes toma o lugar do primeiro. E ele fala, suspense, ele não fala pai e mãe. Olha o que ele fala. Os autores dos vossos dias. Os autores dos vossos dias. Por que não fala de pai e mãe? Porque os autores dos vossos dias pode ser avô, avó, tio, tia, primo, prima, irmão mais velho, amigo. Os autores da sua vida. Então ele coloca ali em segundo lugar. E quem que vem em terceiro? Os irmãos. Em quarto, os amigos. E em quinto lugar, esses que a gente falou, os desconhecidos, os pobres, a começar pelos miseráveis. Então eles estão ali em quinto. Só que o que acaba acontecendo às vezes, a gente inverte, a gente coloca o desconhecido em primeiro lugar. Mas o que esse evangelho que a gente aprende é a caridade começa no lar. Nós, como espíritas, sabemos que existe um propósito. Eu não encarnei naquela família, naquela situação, por acaso. Tem um propósito para eu estar ali. Então a caridade precisa começar ali. Eu vou trazer várias histórias, não vou entrar ainda mais em detalhes. Me permitam aqui continuar com a leitura. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades, é proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sua mãe e o seu pai contaram quantas vezes deixaram de dormir quando vocês estavam doentes? Contaram quantos passos deram para lhes proporcionar os cuidados necessários? Não. O que os filhos devem a seus pais não é só o estritamente necessário.
devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Então ele vem deixar claro para a gente que a gente deve não só respeitar, mas cuidar deles, principalmente na velhice. Que pai que na velhice, e um dia, a maioria de nós, eu diria, vai chegar lá, qual de nós gostaria de ficar abandonado num canto, com a fralda suja, sem tomar um banho, sem poder beber água, porque não consegue pedir para beber água, sem os devidos cuidados? Então, o mínimo é dar essa atenção. Mas para só aí? Não. Ele fala, além dessa atenção, essa atenção ela é importante por quê? Porque eles fizeram isso conosco. Então a gente só está retribuindo e pagando essa dívida sagrada. Mas a gente deve ir além. A gente deve proporcionar o supérfluo. Pequenos mimos. Sim. Que a gente possa proporcionar. E aqui eu trago um livro que eu recebi de presente da minha amiga Simone, recentemente. Um livro que trouxe muita gratidão para o meu coração, porque é um livro que fala, esse autor, ele não é espírita, ele se chama Walter Ugumãe, ele é um escritor português, e ele fala o seguinte: a minha mãe é minha filha. Ele explicando essa inversão de papéis que acontece principalmente quando a gente tem os pais mais velhos. Ele contando o quanto ele a enchia de mimos. Diz que ela adorava ter lenços no pescoço, ele fazia questão de estar sempre comprando um lenço novo para ela. Comprava os vestidos, cuidava dos mimos, cuidava do essencial também. E ele conta que, comparando o pai de um filho e ele agora como pai da mãe, que quando você tem filho, você se preocupa com se o leite não está muito quente, se o leite não está azedo. Você percebe que tem um ventinho frio, você coloca um agasalho a mais na criança para não deixar que ela passe frio ou que não pegue um resfriado. E com o pai, esse medo, essa preocupação também acontece. O medo de uma espinha de peixe, o medo de uma gelatina que já está passada, o medo de tropeçar no tapete da casa, colocar aqueles puxadores na casa. Então, esses são os cuidados que ele fala. Então, ele descreve isso, essa sensação de carinho. Esse é o amor que se deve retribuir. Eu falo que esse livro foi tocante, porque quando eu li, eu me senti grata. Minha mãe fez a passagem dia 15 de janeiro, e vocês devem ter percebido que eu fiquei um tempinho sem vir fazer a reflexão, porque em janeiro eu estava honrando a minha mãe. Eu estava fazendo o que está escrito aqui, porque a caridade precisava começar ali com ela, estando com ela. Ela estava em cuidados paliativos, precisava de toda atenção e carinho. E quando a gente faz isso, enche de amor, de carinho, de afeto, você se sente grato depois. Fica a saudade? Com certeza. Eu estou emocionada aqui, porque é saudade. Mas a gente fica grato por tudo que a gente pode fazer. Essa é a alegria. Hoje eu estou com uma camisa verde, em homenagem a ela. E ele fala aqui, ó, o amor nos une. É isso. O amor nos une. A gente perguntava, mãe, você está se sentindo bem? Eu estou me sentindo amada. Tá tudo bem, mãe? Podia estar melhor, mas Deus quer assim e eu aceito. A fortaleza que ela tinha, que ela nos transmitiu.
E hoje eu sei que ela está muito bem cuidada no plano espiritual. Mas isso é a oportunidade que a gente tem de cuidar dos pais, para a gente agradecer por eles terem nos dado uma vida. Mas pode ter situação que você venha me perguntar: mas meu pai nos abandonou. Eu não vou ter condições de ajudar meu pai. Será? Para isso eu trouxe essa história do livro Entre a Terra e o Céu. Me permitam trazer um pouquinho de spoiler para vocês entenderem o cenário. É um livro que conta a história do passado e do presente de basicamente 6 personagens. Vou usar a história o nome deles do presente para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, é a história do Mário, do Amaro e do Júlio. Eram 3 amigos inseparáveis. E a história se passa na Guerra do Paraguai. O Mário se apaixonou e casou com a Zulmira. Só que quando o Mário apresentou a Zulmira para o Amaro e para o Júlio, adivinham o que aconteceu? Os 2 também se apaixonaram pela Zulmira. Quando o Mário pegou a Zulmira com o Júlio, o Mário se sentiu muito desolado. E ele fugiu para a guerra, foi para outra cidade, deixou os 2, não quis arranjar briga, deixou os 2 e foi embora. Abandonou ali a esposa e deixou ela com um amigo. Nessa outra cidade, ele acabou tendo um relacionamento com a Antonina. Só que a Antonina era casada. E o Leonardo, que era o esposo da Antonina, quando descobre, ele acaba assassinando o Mário. Só para trazer um pouco de contexto desses personagens. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vai falar agora um pouquinho da Antonina nessa vida atual dela. Nessa vida que ela reencarnou, ela era casada e ela tinha 4 filhos. Por que era? Porque o marido a abandonou. Por que tinha 4 filhos? Porque um já tinha desencarnado. Então estava ela cuidando dos 3 filhos. E ela era muito religiosa. Ela fazia o Evangelho no lar toda semana. E em uma das leituras do Evangelho do lar, ela leu sobre a passagem do perdão, que deveria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando ela faz essa leitura, o filhinho pergunta: mãe, mas a gente tem que perdoar mesmo em todas as situações? Tem, meu filho. Mas mãe, a gente tem que perdoar mesmo quem a gente acha que não merece? Meu filho, o que você está querendo dizer com isso? Mamãe, eu estou falando sobre o papai. Eu não consigo perdoar porque o papai nos abandonou. E olha a resposta que ela dá: meu filho, por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendestes a servir a Deus. Por este motivo, é credor de teu maior carinho. E aí ela vem e explica o mandamento: honrar pai e mãe. Vem nos trazer essa situação. O pai abandonou? Sim, meu filho, mas não retribua o mal com o mal, não retribua essa situação, você não sabe o que aconteceu. Ore para o seu pai, deseje, seja grato porque ele te deu a vida. Só por isso você é credor. Então agradeça a isso. Outra situação, você pode falar: meu pai não me entende, eu não consigo me relacionar com meu pai. Toda vez que a gente vai conversar, a gente discute. Meus irmãos, então, nem se fala. Meus irmãos é briga na certa. Pode ter essa situação? Claro que pode. Acho que até a maioria dos nossos casos. Por quê? Porque a gente está ali aprendendo a se amar, a se relacionar. E aí tem essa história maravilhosa. A gente já trouxe, o Ricardo já trouxe, a gente sempre que pode, eu também já falei sobre ela, e sempre que pode a gente traz de novo. Que é a história do Bartolomeu, que está aqui no Boa Nova. Ele
ele conta. Eu não vou trazer toda a história aqui, não é o propósito, até porque a gente já falou sobre ela, mas o Bartolomeu era um discípulo de Jesus, mas ele vivia sempre muito deprimido, porque ele não conseguia se entender com seus irmãos, ele não conseguia se entender com o pai e com a mãe, com o pai. A mãe havia falecido há pouco tempo, mas a grande dor do Bartolomeu é porque ele não tinha riqueza material. E um dia, estando triste, ele vai conversar com Jesus a respeito dessas tristezas que rodavam o coração, principalmente a tristeza que ele sentia de não ter riqueza. E Jesus traz esse grande ensinamento, que a maior riqueza era o amor. Não é meu propósito aqui falar toda a história, mas ele traz esse detalhe. A riqueza maior que existe é aprender a amar. E Bartolomeu parece que teve ali o despertar dele com essa conversa. E quando ele volta para casa, ele já chega em casa e os irmãos já começam a criticá-lo. E diferentemente de outras vezes, ao invés de retrucar, Bartolomeu simplesmente emite palavras positivas para os irmãos, fala boas frases. Ele não entra naquela vibração. Quando chega o pai começa a cobrá-lo, Bartolomeu lembra das palavras de Jesus, percebe que ele teve a oportunidade de se despertar com Jesus, mas o pai ainda não. Então ele silencia. E aí o que acontece então? Bartolomeu percebe que a mudança tinha que começar nele. Ele mudou de atitude. Ele deixou de querer entrar em embate com os irmãos, de entrar em embate com os pais. Isso para ele foi ali transformador, foi um grande processo de mudança que ele teve. Então esse é o convite que a gente está recebendo. Você pode falar, mas a gente não conversou com Jesus como Bartolomeu. Será que não? O que é o Evangelho? Jesus está aqui, Jesus está do nosso lado, Jesus está conversando conosco. O que o Espiritismo nos traz? Essa é a bênção que a gente tem de começar a ter acesso aqui, entender um pouco mais do Espiritismo, porque o Espiritismo nos vem nos explicar que existe um propósito para a gente estar naquela vida, naquela família, entre aqueles pais e mães, naquele relacionamento. Nada é por acaso. O Espiritismo vem nos ensinar que esse despertar que o Bartolomeu tem, a gente pode ter também. Qual é o despertar? Eu quero ser diferente. É diferente falar eu quero ser diferente do que eu tenho que ser diferente. O Espiritismo está falando que eu tenho que ser diferente. Eu quero eu acionei minha vontade. Eu acionei minha vontade de chegar em casa e silenciar. Se eu não conseguir me relacionar com o pai e com a mãe, se tiver uma situação, silenciar e não retrucar. Fácil não é, mas a gente tem que estar ali, nos esforçando. E para falar do esforço, tem uma outra historinha, ela não é espírita, mas é uma historinha, um conto, que já ouvi falar em algumas palestras, que a história é de família também, a história de uma mulher que casou, e no casamento dela, ali pelas circunstâncias, a sogra foi morar junto. E ela e a sogra não se entendiam de jeito nenhum. E a nora ficou sabendo a respeito de um feiticeiro. E ela foi até esse feiticeiro dizendo: você precisa me ajudar. Eu não aguento mais a minha sogra. Eu quero matar a minha sogra. Você precisa me ajudar, eu quero matar a minha sogra. Aí o feiticeiro: tá bom, eu vou te ajudar. Então você faz o seguinte, eu vou te dar esse pozinho, você vai pegar esse pozinho e nos próximos 6 meses você vai tomar chá da tarde com a sua sogra. Mas tem que ser 6 meses todos os dias religiosamente, não pode faltar. Porque esse pozinho aqui vai aos poucos agir no organismo dela e ela vai naturalmente falecer. E tem uma segunda coisa, você não quer que ninguém desconfie que foi você, certo? Então, além de tomar esse chazinho, você não vai poder retrucar. Você vai silenciar se ela começar a te provocar. Você vai ter que fazer esse esforço. A nora falou: tudo bem, são só 6 meses.
Então ela foi o primeiro dia ali tomando chá, ela se segurando para não retrucar, segura a respiração e contando, só falta 119 dias. Só falta 118. Falta pouco. Só faltam 120 dias. 110, faltam 90 dias. A partir do momento que ela toma essa atitude de não retrucar, ela percebe que a sogra muda de atitude. Não começa mais a criticar tanto. E começa a ter ali uma conversa prazerosa. Passam-se 90 dias, ela percebe que o ambiente era outro. Ela já sentia falta, ela já não via no relógio chegar a hora de conversar com a sogra no fim da tarde, porque era prazeroso, porque era gostoso. Faltavam 30 dias, ela percebeu que ela amava a sogra dela, que ali, aquela conversa, ela tinha criado uma relação com a sogra. E ela volta lá naquele feiticeiro. Você precisa me ajudar, porque eu tenho um problema agora. E eu não quero mais matar minha sogra. Então você tem que dar um jeito, ela não pode mais morrer. Eu dependo dela, eu preciso dela, eu descobri que eu amo a minha sogra. Aí o feiticeiro falou para ela o seguinte, olha, esse pozinho que eu dei, ele era inofensivo. Você acabou de descobrir que a grande transformação foi você que realizou. Foi você que deixou de retrucar. Você que deixou de implicar. E a partir do momento que você deixou de fazer isso, claro, depois de um tempo, vocês tiveram a abertura para criar esse relacionamento, essa energia e esse amor entre vocês, esse vínculo entre vocês. Então é esse convite, essa historinha é parecida ali com o que o Bartolomeu recebeu de Jesus. Vai lá e ama, não retruca, tenha paciência. O tempo vai fazer depois todo o resto do trabalho. Então a gente precisa, se for o caso, trabalhar essa situação, mas acionar em nós a vontade de ser diferente. Claro que tem situação que você vai falar, não dá, não deu, não é possível, foi feito de tudo e não é possível. E aqui tem mais uma história. A história que o Divaldo conta do pai e da irmã dele. Quem não conhece a história, Divaldo conta que a irmã e o pai não se entendiam de jeito nenhum. Por mais que ele, Divaldo, explicasse para os dois todos os ensinamentos do Espiritismo, tentasse fazer com que os dois se encontrassem, ele não conseguia, eles não queriam. Divaldo conta que quando o pai ficou mais velho, ele o levou para a mansão do caminho, começou a cuidar do pai. E quando Divaldo, já sabendo que o pai estava nos últimos dias, ele faz uma última tentativa com a irmã. Ele fala para a irmã que ali o pai estava prestes a partir e ela estava tendo ali a última chance de se reconciliar com o inimigo ainda enquanto tivesse tempo, para ela tentar ir visitar o pai. Ela estava reticente, ela estava com muito medo. Mas ela falou, tá bom, Divaldo, eu vou. Mas você vai junto comigo, porque eu tenho medo do pai. Divaldo vem explicar que o medo dela existia porque na vida anterior o pai havia assassinado. Por isso que ela tinha medo. Mas o Divaldo também sabia que eles estavam ali como pai e filha para reconciliar, para deixar isso para o passado, para se perdoar. Então o Divaldo conta que a irmã foi, e quando ela chegou no quarto, ela se ajoelhou, colocou a mão sobre ali as mãos do pai. O pai acordou e falou, filha, me perdoa, minha filha. E ela, emocionada, falou, pai, me perdoa. Divaldo conta que a energia, a luz espiritual daquele momento de perdão dos dois foi maravilhoso. Então foi ali, no último momentinho, que ela teve a oportunidade, mas ela aproveitou essa oportunidade. Então são várias situações que a gente tem, né? Vários tipos de relacionamento. E é importante a gente ter essa visão de que não é por acaso e que cada relacionamento vai depender da nossa vontade de tentar
fazer diferente. E parafraseando nosso amigo Ricardo, que semana passada trouxe a porta estreita e a porta larga, porque esse esforço, essa vontade é entrar na porta estreita, é fazer esse esforço. Só que mesmo tentando entrar na porta estreita, às vezes você quer fazer esse esforço, mesmo assim pode ser que ela fique um pouquinho mais estreita, que é a história que ele contou, do Paulo de Tarso com o pai. Ele tentou visitar o pai depois que ele já era Paulo de Tarso. E o que o pai fez? Eu só te aceito como filho se você renegar Jesus. E Paulo não renegou Jesus. Então Paulo ali perdeu o contato com os pais. Mas como o Ricardo colocou muito bem, eu reforço, ele passou a odiar o pai por causa disso? Não, ele não deixou de amar e de odiar. Ele passou a orar pelo pai e querer o pai bem, mas ele sabia que ali não seria, pelo menos até ter uma nova oportunidade, não seria o momento, não seria a questão. Então, relacionamento com pai e mãe, ou com todos aqueles que são os autores da nossa vida, é para a gente exercitar a caridade e desenvolver o quê? O amor, conseguir desenvolver essa união. Não é por acaso que está na mesma família. Então, esse honrar esse convite, para no mínimo respeitar. Se não dá, ora por ele, não retribui o mal com o mal, tenta fazer o bem, se é possível fazer o bem, tenta fazer o bem, porque isso vai te trazer o bem. Quando a gente toma essa decisão, eu quero mudar, é porque você vai falar, porque eu quero ser feliz. Se eu retribuir o mal com o mal e ficar nesse embate, isso vai fazer mal para mim. Vai me trazer doença, vai me trazer desequilíbrio. Então, eu quero ser feliz. Eu querendo ser feliz, acionando esse querer, eu vou, se for o caso, eu vou silenciar. Se for o caso, eu não vou retrucar. E se tiver a oportunidade de ali desenvolver esse afeto, esse carinho, melhor ainda. Mas esse é o objetivo de estarmos numa família, para criar esse laço de amor. Esse é o nosso grande propósito. Existem diferenças de gerações? Com certeza. É mais desafiador, porque uma geração pensa de um jeito, outra geração pensa de outro. São os desafios naturais que todas passamos. Mas é o nosso esforço, a nossa vontade de querer fazer, de querer não retribuir o mal com o mal, de querer desejar o bem, de praticar essa caridade com os pais. Então, para eu encerrar, eu trouxe uma oração longa, maravilhosa, não é minha. Quem fez essa oração para os pais foi o Jorge Elahá. Eu escutei um áudio dele, achei tão linda que eu transcrevi e trouxe aqui para a gente. Então vou convidar a todos para que fechem os olhos, me acompanhem nessa longa oração, porque nós vamos orar por todos os pais e todas as mães. Prece de gratidão pelos pais. Visita meu lar, Senhor. Vem trazer a ele as suas energias salutares. Vem trazer a presença da sua luz. Eu te rogo que tu abençoes o meu lar, envolvendo de maneira especial todos aqueles que comigo convivem e repartem a experiência. Envolve meus pais, Senhor, a quem preciso exercitar a gratidão por haverem me oferecido a oportunidade do renascimento. Retira do meu coração todo sentimento de mágoa, de dor e de decepção que possa me existir e me ajuda a enxergar em cada um deles o espírito que tu designaste para eu nascer entre os homens. Leve a eles a minha gratidão, mesmo reconhecendo que eles não são tudo aquilo que eu imagino que eles poderiam ser. Envolva meus pais, encarnados ou não, acamados ou saudáveis, amorosos ou frios. Que eles possam receber o meu amor e a minha gratidão por todas as coisas
e experiências que pude viver. Te rogo que abençoe, inclusive, aqueles que não exerceram a tarefa da maneira que deveriam fazer e que nos deixaram na estrada. Leva-lhes o perdão, pois não quero carregar na alma o sentimento de mágoa. Leve a todos os pais e mães a gratidão. Eu preciso tanto dessa encarnação. Eu precisava tanto resolver pendências, mesmo que eles não fizeram aquilo que deveriam. Eu agradeço por terem me recebido como filho. Agradeço àqueles que exerceram o papel de pai ou mãe, que são os tios, tias, irmãos mais velhos, avós, amigos. Deixa que eu exercite a gratidão com todos eles. Meus professores, meus amigos que ajudaram, que fizeram papel de pai e mãe nessa vida. Se meus pais são pais adotivos, eu quero agradecer pelos pais biológicos. Eu te peço que os abençoe, pois eles poderiam ter me abortado, mas permitiram que eu nascesse, mesmo sem nunca ter sabido quem era. Meu Deus, quanto te agradeço por eles, pelos múltiplos pais e mães que tu me ofereceste durante a minha existência como espírito, pois preciso amar para ser feliz. Eu descobri que só amando eu serei feliz. Então eu consagro a todos em tuas mãos e peço que abençoe todos eles. Lave qualquer sentimento ruim de meu coração e me liberte. Derrame teu amor sobre todos nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada a todos que temos a semente abençoada de Deus. Dormita, liberte as asas, voe.
você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, 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 xalala. Sinta-se à vontade para cantar conosco. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, livrai-nos de todo mal. Cantem conosco, você já sabe. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é
bom que eu procure mais.